Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu sou o Eco Moliterno, eu sou o Chief Creative Officer da Accenture Song, que é a parte da Accenture focada mais em comunicação e em marcas. E eu começo perguntando para vocês, quantas palestras recentemente vocês ouviram e quantos vídeos vocês assistiram que sempre começa com aquela frase, o mundo mudou. É mesmo? Diga. O que ninguém diz é mudou para quê? Qual é esse novo mundo? E é isso que a Accenture foi entender, foi investigar, e é o que eu vou trazer para vocês hoje aqui. A nossa visão desse novo mundo que surge pós-pandemia. E que não só vai mudar, como já está mudando toda a relação entre marcas e pessoas. Só que mais do que um exercício de adivinhação, de tentar inventar o que vai acontecer, é um exercício, na verdade, de olhar para trás para entender o que vem depois. O ontem sempre é o melhor professor do amanhã. E quando a gente analisa a história do marketing, fica muito claro o movimento que está acontecendo e que foi acelerado pela pandemia. Tudo começa lá na década de 60, no que a gente chama na era do produto, onde o foco era simplesmente a aquisição de novos consumidores através da produção em escala, de volume. Você saindo de uma era de manufatura para uma era industrial. Depois, 20 anos, a gente começa a ter a era do canal, ou seja, não basta mais só fabricar do jeito mais efetivo. Você tem que fazer essa produção chegar nas pessoas da melhor forma, incorporando já sistemas de tecnologia que começam a fazer parte desse processo, para você ter um melhor alcance através da melhor distribuição. Mas até então, olha que loucura, não se falava do consumidor, das pessoas. Eles não eram considerados no processo, era uma visão totalmente interna. Como é que eu produzo melhor e distribuo melhor aquilo que eu faço. Só na década de 90, a gente começou a ter a preocupação com as pessoas, com os consumidores, na era do cliente. Ou seja, começa-se a falar da jornada do consumidor. A internet passa a ser uma nova forma de relacionamento na segunda metade da década de 90. Então, pela primeira vez, existe a preocupação com quem está do outro lado, que até então não era, como eu falei, uma variável dessa equação do marketing. E, recentemente, a gente viveu esse momento da era da experiência, acho que era a palavra mais falada em todos os fóruns, em todos os debates, em todas as salas de reunião, exatamente nessa lógica, de como é que a gente faz a retenção das pessoas através da personalização. Não basta mais só produzir em escala. Você tem que fazer isso chegar nas pessoas de uma forma que obedeça a jornada delas e personalizado, um a um. Então, essa é a visão macro da evolução. E se a gente dividir em ciclos, em períodos de 30 anos, a gente teve lá atrás a fase Product-Centric, agora a gente acaba de encerrar a fase Customer-Centric, cada vez mais falado. O que a gente está vivendo agora? Um momento muito único na história do marketing e na nossa relação com as pessoas, onde ao mesmo tempo a gente está inaugurando uma nova era e um novo ciclo. Um momento único para a gente. Qual é essa nova era? Qual é a grande palavra agora? Relevância. Você tem que ser relevante para as pessoas. Mas qual é a diferença, Eco, entre a experiência e a relevância? É uma evolução. Não basta mais só reter as pessoas, ter a retenção. Você tem que ter o cuidado com elas. Você tem que olhar de uma forma mais abrangente. Como ser relevante no dia a dia, na vida das pessoas. Vou falar muito disso hoje. E mais do que personalizar, você tem que humanizar essa relação. Num cenário, a gente vê aqui a evolução das marcas, cada vez mais a concorrência aumentando, começa a surgir proposta de valor, propósito. Isso não existia lá atrás, não era uma variável, hoje é quase que fundamental. Muitas empresas nascem a partir disso. E você tem, enfim, plataformas abertas, experiência passa a ser imperceptível ao longo de todo o processo, não é mais um diferencial, é algo mandatório. E surge o que a gente chama internamente na Accenture de um relacionamento digital humanizado. Palavras que eram díspares, quase que antônimas, que tem que se combinar
cada vez mais o ChatGPT é a prova disso, né? Não existe mais uma coisa ou outra, ou eu faço ou as máquinas fazem. Os dois têm que trabalhar em sintonia, em conjunto. E nasce esse novo período, esse novo ciclo, que é o Life-Centric. Então, o que a gente está falando é isso, é uma evolução lógica, linear, não é uma adivinhação, não é uma suposição. Está acontecendo, vem acontecendo já há muito tempo, e a gente vê essa evolução cada vez mais clara diante dos nossos olhos. Só que a Accenture, boa aluna como é, foi estudar isso, esse tal do Life. O que é isso? E começou a fazer vários papers, vários estudos. Estão todos disponíveis, se quiserem tirar fotinho e pesquisar depois, os PDFs estão todos abertos para vocês, são materiais muito profundos. Eu vou dar uma sobrevoada aqui em função do tempo, dos highlights de cada um deles, mas vale a pena vocês olharem com calma depois. Investigando essa mudança na vida das pessoas, não dos consumidores. Atentem a isso. Começando com a base dessa apresentação, que é uma metodologia que a Accenture desenvolveu para focar na vida, para exatamente ter práticas comprovadas de como crescer com relevância nesse novo cenário que surge pós-pandemia. Porque a gente vê claramente, e de novo, não é uma adivinhação, é uma predição, né? Os matemáticos da Accenture foram lá e calcularam que as empresas que adotarem essa nova abordagem focada na vida tendem, nos próximos 5 anos, a se destacar muito, a crescer exponencialmente. Enquanto as que não adotarem, não só vão perder terreno, como vão recuar, vão ficar para trás e perder muito espaço. E os números aqui estão comprovando isso. Ou seja, está acontecendo, é um fato matemático, não é algo que a gente subjetivo, que a gente está supondo vai acontecer. Já está acontecendo. E já que está acontecendo, vamos ir atrás de uma metodologia de como fazer as pessoas se adaptarem a esse novo momento. De novo, não é só o mundo mudou, não. Vamos entender como a gente se adequa a esse novo mundo através dessas 5 práticas life-centric para impulsionar crescimento. Então, isso que eu vou passar para vocês hoje. De novo, vale a pena estudar esse material a fundo, mas só para vocês terem um highlight de como a gente tem que mudar a nossa mentalidade em relação à nossa forma de se relacionar com as pessoas, não com os consumidores. E o primeiro passo é exatamente isso. Ele é óbvio, mas ele é básico e muita gente esquece. Você tem que ter uma compreensão profunda das pessoas, não dos consumidores. Você tem que entender exatamente o que impactou tudo isso na vida delas. E esse estudo que a Accenture fez globalmente, por isso que está em inglês, é o único material aqui em inglês, mostra exatamente esse mapeamento. Foi o maior estudo já feito na história da Accenture. Ela parou durante a pandemia para entender o impacto disso e entrevistou 25 mil pessoas em 22 países, partindo de uma premissa, de uma pesquisa, de uma pergunta básica. A pandemia me fez rever totalmente os meus propósitos pessoais e o que é importante para mim na minha vida. A partir dessa pergunta, ela expôs isso para pessoas do mundo todo. E a média global, 50%, concordam veementemente com essa afirmação. Sim, eu realmente mudei como eu nunca havia mudado antes. É um fato sem precedentes na nossa história, né? Vivos nesse mundo. 33%, talvez, eu ainda estou pensando, e só 17% discordam dessa afirmação. Mas o que é mais impactante para nós aqui? A hora que a gente faz a decupagem por país, adivinha qual país teve a maior porcentagem de pessoas concordando? Começa com B, está lá em cima. O Brasil. O Brasil e a Índia, acho que 2 países mais impactados pela pandemia, realmente, né, fizeram as pessoas repensarem mais do que os outros países nessas questões. E a gente pode olhar para esse gráfico aqui de 2 formas. Ou como uma grande ameaça, ou como uma tremenda oportunidade. Se a gente quer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que a gente fazia, não vai dar certo. É uma imensa ameaça. Mas, se a gente quer rever, quer mudar e aproveitar esse momento histórico para repensar tudo que a gente faz, é a hora de fazer. Tá? Então, isso que a gente tem que ter na cabeça. É uma tremenda oportunidade, principalmente aqui no Brasil. Porém,
a gente esbarra no que a gente chama de o paradoxo humano, exatamente nessa transposição de colocar o cliente no centro para a vida no centro. A gente vê que durante a pandemia teve um descolamento de propósitos. Ou seja, antes o que estava alinhado em relação ao que as empresas ofereciam e o que as pessoas demandavam, descolou. Hoje está totalmente desalinhado em muitas categorias, praticamente todas. E a gente está vivendo uma crise de relevância. Lembra da palavra relevância, da era da relevância? É isso que a gente tem que superar. Essa crise, onde as pessoas, não podem mais ser olhadas só de uma forma única, de um único ângulo, por um único recorte. Agora é tudo muito multidimensional. Ou seja, até fala que as pessoas não são mais carteiras ambulantes, que a gente está em busca só do dinheiro delas. A gente tem que entender todo um contexto maior. E esse descolamento é visual, como eu falei, em todas as categorias, de saúde a seguros, de viagens a bancos. Não tem mais uma sintonia, um alinhamento entre o que as pessoas querem e o que as empresas estão oferecendo, no que elas estão investindo. Se a gente der um zoom in aqui, exatamente na categoria de compra, só para pegar um recorte mais focado em varejo. Tanto em compras do dia a dia, quanto em compras ocasionais, a gente vê esse descolamento. E quantas pessoas cada vez mais no dia a dia querem conveniência e estão colocando a confiança como um fator, pós-pandemia, que todo mundo ficou muito estremecido, como algo fundamental, as empresas estão em busca de reconhecimento, cashback, prazer, essas coisas que não é. Elas querem outra coisa. E quando a gente fala de compras ocasionais, aí pula para frente sustentabilidade, que era um fator que nunca teve como preponderante nessa relação. Mas hoje é o número 1. Basta pegar o exemplo, só comprar um carro. Hoje é uma variável, se eu quero um carro elétrico ou um carro a combustão. Não era antes. Era álcool ou gasolina, ou os dois. Hoje é um fator, cada vez mais. Então a gente tem que entender esse descolamento e como a gente faz para superar isso. E pegando esse gancho da sustentabilidade, o impacto que ele trouxe, está trazendo, e está fazendo grandes empresas reverem a forma delas pensarem o mundo, porque agora a coisa mais importante do mundo é o mundo. Isso que a gente tem que entender, nunca foi, sempre eram as pessoas, agora tem uma questão do mundo, do planeta onde a gente vive, que está num momento muito delicado. Então, se as marcas não enxergarem isso, elas vão ficar para trás, elas vão perder relevância em relação ao público. E não são mudanças periféricas, mudanças satélites, elas têm que mexer no core business delas. Quando a gente olha, por exemplo, o McDonald's lançando um hambúrguer de planta, quem imaginava 10 anos atrás que o McDonald's ia ter um produto que não tem carne no hambúrguer? Isso era impensável, talvez só para a Índia, sei lá, onde tem questões com o consumo de carne bovina. Agora não, isso é uma preocupação global em relação a efeito estufa, a camada de ozônio, tudo isso. Então, se você não se adapta a esse novo momento, e eles já estão fazendo isso desde 2021, você fica para trás. Estão testando na Escandinávia para fazer o rollout no mundo todo. O concorrente deles, outra compra do dia a dia, Burger King, evoluindo do reciclável para o reutilizável. Ou seja, você não precisa nem produzir um segundo a partir do primeiro. Você limpa o primeiro e reutiliza aquele próprio. Então, olha que virada, uma coisa que, na verdade, resgata a coisa dos refis lá atrás, embalagem de vidro. Então, isso tudo vai voltando à tona. E pegando um exemplo de compra ocasional, Harley Davidson, marca icônica, clássica, desejada, centenária, mas com um problema grave no cerne do seu business, que é um motor a combustão. É uma moto que polui. Então, o que eles estão fazendo? Relançando com o mesmo nome da primeira moto, Serial Number One, uma bike elétrica. Exatamente para se adaptar a esse novo mundo. Quem imaginou que a Harley Davidson ia entrar nisso? Eu não duvido que daqui a alguns anos, o principal business da Harley Davidson vão ser as bikes elétricas. Então, só para a gente entender que não é uma mudança periférica, tem que mexer no todo, para você não ficar para trás. E marcas centenárias, muito gigantes, estão fazendo esse movimento lá fora de maneira muito acelerada já. Ou seja, o que a gente tem que entender? Que mais do que só fazer bem, que era product centric, onde eu tenho o melhor produto com os melhores atributos e benefícios, não é mais suficiente. Agora também tem que fazer o bem. Você tem que ser visto dessa forma pelas
pessoas. Lá em cima você falava com os consumidores, aqui embaixo você fala com as pessoas. Lá em cima você tem os atributos racionais, que é onde você conversa com o cérebro das pessoas, para elas tomarem uma decisão racional. Você cria esse álibi para elas, né? Que é ter uma ótima estratégia, ter uma marca super bem construída, uma comunicação eficiente, uma usabilidade super fácil, uma embalagem linda, um serviço impecável e uma distribuição muito efetiva. Isso virou uma obrigatoriedade, não é mais um diferencial, todo mundo está cumprindo isso. E cada vez mais os valores emocionais é que vão fazer a diferença, porque aqui você fala com o coração das pessoas. Aqui é um outro tipo de conexão, porque você mostra os seus valores. Você é sustentável, você é acessível, inclusivo, representativo cada vez mais, transparente, democrático e, acima de tudo, humano. Né? Reparem numa coisa, eu gosto muito da análise sintática das palavras. Em cima, a gente tem substantivos, embaixo a gente tem adjetivos. Ou seja, você tem que cada vez mais ressignificar para as pessoas o que você representa, né? Mais o que você é. Você tem que estar conectado com as pessoas nesse nível. E hoje em dia você tem que ticar tudo isso, senão você não vai ter o diferencial, você não vai ser relevante para as pessoas. Você vai acabar ficando para trás nessa nova era. Deixa eu trazer um exemplo prático, que é o mais fácil da gente entender. Nespresso. Nespresso é uma marca que eu vou falar daqui a pouquinho, que revolucionou o mercado de cafés, né? E que foi lançado lá atrás do jeito tradicional, ou seja, trazendo George Clooney no comercial lá, todo bonitão, rodeado de mulheres, aquela coisa premium, tomando seu café na cafeteria. Funcionou lá atrás. Só que só isso não sustenta mais. Por quê? Onde a Nespresso começou a ser atacada? Na questão da sustentabilidade. Legal, entendi. Super jeito novo de consumir café, mas é reciclável essa cápsula de alumínio? Como é que é essa história? Eles começaram a ser atacados por ali, onde eles não esperavam. O que eles fizeram? Pegaram o próprio George Clooney e levaram ele para visitar os cafeicultores, nos cantos mais remotos de onde vem o café, para exatamente mostrar o impacto que causa nas comunidades locais a produção da Nespresso. Então, nessa campanha Reviving Origins, foi exatamente isso. O próprio galã, né, só que com a barba mal feita, de um jeito mais real até e menos fictício, né, não tem um roteiro, ali está mostrando a realidade. Ele lá mostrando como a Nespresso tem uma preocupação, sim, com o planeta Terra, e não só com o lucro através do consumo de café. Então, essa é uma nova dinâmica que a gente tem que entender. De novo, tem que ser um e outro, não um ou outro. Os dois têm que andar cada vez mais juntos. Então, essa é a prática né? Você entender a fundo as pessoas. A segunda, a partir disso, é ampliar o foco para você criar valor. Você não pode ficar preso ao seu business tradicional. Você tem que ampliar para exatamente se adaptar a esse novo momento cada vez mais fluido, onde as coisas estão acontecendo e mudando muito rapidamente. E basta olhar, né, o recém-divulgado ranking das marcas mais valiosas do mundo, né, fechando 2022. E a gente olha no centro, é fácil de visualizar, como as marcas que estão ali, hoje você não consegue mais definir o que elas são. Né? Você não encaixa elas só em uma categoria, elas pertencem a várias. Então é isso que a gente tem que entender. Essa amplificação de atuação de escopo fez com que essas marcas se destacassem das outras, porque elas não ficaram presas só ao core business tradicional. Né? A Apple, que está não sei o que é a Apple, né? Uma fabricante de celular, mas tem a Apple TV, tem a Apple Studios, tem a Apple Store, você não consegue mais definir. Ela está abrangindo muitas outras áreas. E para pegar um exemplo aqui da nossa região, né, onde fica fácil entender isso, Mercado Livre. Todos vocês conhecem, acompanham esse case, devem ter visto esse income statement deles. E é visual a história, né? Quando a gente compara, na verdade, analisa de onde vem o net revenue de 2,7 bilhões, você entende que 1,5 é no e-commerce, mas 1,2 já vem da parte de fintech, que cresce 94% ano após ano, enquanto o e-commerce está crescendo 20%. Ou seja, daqui a pouco tempo, o Mercado Livre já vai ser um banco que tem um e-commerce. Eles amplificaram tanto a área de atuação e estão tendo resultado ali final vindo disso,
que justifique exatamente essa mudança, né? Então, eles ampliaram, entendendo a relação que eles tinham com as pessoas, ampliaram o escopo e estão tendo um resultado muito grande a partir disso. Entre outros exemplos, eu trouxe esse que é mais aqui próximo da gente, a gente está vendo isso no dia a dia acontecer. Então, ampliar o foco para criar valor, está aqui o valor na tela, é fundamental cada vez mais. Terceira prática, transcender as regras do mercado com criatividade. Aí vem a função do lado cada vez mais humano, né? De você trazer novas formas de pensar coisas antigas e conseguir chegar em resultados que antes não eram possíveis através da criatividade, que cada vez mais vai ser o maior atributo nosso no mercado de trabalho. Quando a gente olha de novo a lista, né, das empresas mais valiosas do mundo, das marcas mais valiosas, a gente vê que na categoria de comida, a Nestlé se destaca. Ela é mais do dobro da segunda colocada da China. Por quê? Porque ela soube fazer transcender o mercado dela usando a criatividade. E eu vou desenhar, fica mais fácil desenhar a disrupção, pegando o gancho na Nespresso, que eles fizeram no mercado de cafés, onde eles não estavam e eles entraram mudando a forma de consumir. Quando a gente faz uma evolução de menor valor para maior valor, a gente vê essa escada, né, onde você parte da commodity. O grão de café é uma commodity. Aí eles criam o Nescafé, que já é uma marca de café solúvel. Tem a cafeteria, que é um serviço. Você tem o Starbucks, que veio criar uma experiência de tecnologia em cima disso. E eles vieram e revidaram criando um business. Ou seja, você cria uma escala de diferenciação, dando novos significados e colocando novos ingredientes nessa história. E para isso, você precisa somar uma série de capabilities. Para lançar o Nescafé, eles só precisaram fazer propaganda tradicional, criando essa marca. Para você criar um serviço numa cafeteria, você tem que criar um design de serviço. Entender o espaço físico é a melhor forma de fazer esse café ser servido para as pessoas. Quando a gente fala do Starbucks, aí é tecnologia. A Starbucks se define como uma empresa de tecnologia que serve café, mas o que está por trás é toda uma revolução na forma do grab and go, né? Que já teve essa experiência nos Estados Unidos e aqui também é muito simples, você vai lá e já pega a hora que você quer. E aí vem a Nestlé e cria em cima disso um novo mercado, que é na verdade a evolução do que eles já tinham feito. Nescafé simplificava a vida, né? Você só precisa colocar água e você toma em casa, mas não tem o sabor de um café expresso. E eles foram lá através da Nespresso e criaram isso. Então, o mesmo sabor que você tem numa cafeteria, você pode ter em casa sem precisar sair de casa. Ou seja, usando, né, a lógica da praticidade, de facilitar a sua vida, eles vão criando o tão falado valor agregado. Claro, diante dos nossos olhos, acontecendo na nossa geração. E o motivo que está por trás é simples. É uma motivação puramente comercial. Ou seja, em outras palavras, é vender café mais caro. Vamos fazer a conta? Quando você paga 1 quilo de grão de café, isso custa R$50 em média para o seu bolso. Se você quiser tomar o equivalente a 1 quilo de café nesse café, comprar o equivalente a isso, já solúvel, só para pôr água em casa, você já vai pagar R$100 o quilo de café. Se você tomar o equivalente a 1 quilo de café numa cafeteria ou em algum lugar que sirva pronto, você não tem que fazer nada. Você pede, o cara serve e você toma. Nada mais prático do que isso. Você já vai pagar aí em torno de R$125 o quilo de café. Se você quiser nem ter que pedir, você entra no aplicativo, já vai estar pronto lá. Você saiu do metrô, pega e já vai tomando, né, com a tecnologia. No Starbucks, você já vai pagar R$200 o quilo de café. Agora, se você não quiser nem sair de casa, eu quero tomar aquele expresso, com aquele sabor, com aquele gosto, em casa, apertando o botão, por essa praticidade, você já vai pagar R$300 o quilo de café. Então, é lógico, é comercial a motivação que está por trás. E olha como a gente vai agregando tecnologia, consultoria, comunicação, para exatamente criar esse valor de marca, aumentar o valor de marca, que a gente vê nesse lettering clássico, lá do Festival de Cannes e do WOC que organiza, como isso vai crescendo, né? Como é que você sai de uma ideia influencial, uma criação de uma marca, lá para cima, para o que eles chamam de enduring icon, ou seja, um ícone, que vai ficar por muitos anos, que você fez uma disrupção,
Você quebrou a categoria, na verdade você inventou um novo jeito de tomar café. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Como a gente vai agregando layers no que a gente faz, vai expandindo a nossa área de atuação e a gente pode cobrar mais por aquilo, porque você vai trazendo praticidade e as pessoas vão estar dispostas a pagar mais por esse serviço ou por esse produto. E as métricas aqui mudam, né? Deixam de ser só as métricas clássicas de campanha que medem o que está aqui embaixo, e mais do que só as métricas de comportamento, você chega em métricas comerciais lá em cima. É isso que tem que medir, é aí que você tem um diferencial financeiro, econômico, mais do que só de valor de marca. Mas para mim, o principal KPI é isso. Foi uma disrupção tão grande que pela primeira vez na história do marketing, eles obrigaram os concorrentes a colocarem o nome deles na capa da embalagem do concorrente. Imagina isso. Tipo a Pepsi colocar compatível com a Coca-Cola. Nunca existiu isso antes, nunca. É a primeira vez na história. E a gente vê isso meio sem perceber a disrupção que foi, porque os outros não conseguiram acompanhar. Então eles têm que assumir o papel de follower, que senão eles vão ficar para trás de uma nova categoria que foi criada a partir dessa combinação de consultoria, design e tecnologia, reinventando o consumo de café. Então, de novo, né, olha o poder que isso tem. E aproveito o gancho para convidar vocês, para quem quiser ir lá no stand da Accenture, aqui, para tomar um café feito por um robô. A gente está lá com um robô, quem ainda não testou, é incrível, né? Eu acabei de filmar isso agora, fui lá tomar o café antes da palestra, então você escolhe lá o sabor e ele faz para você. Então é um layer a mais de tecnologia para facilitar a vida, nem um botão você precisa apertar, ele faz tudo para você. Então vocês estão convidados, diga por minha conta, vão lá tomar um café, faço questão. Passando para o quarto, né, para a gente manter o tempo aqui. É preciso criar uma experiência contínua e encantadora. Contínua, o tempo todo, recorrente, não é pontual. Encantadora, claro, para atrair as pessoas. E fica muito claro, de novo, né, eu gosto dessa evolução linear, quando a gente olha a evolução da nossa experiência com as telas, que hoje é o que está mais em voga, o que mais cria encantamento são as telas. Isso acontece, né, começa lá no início do século passado com o cinema. O que era o cinema? O que ainda é o cinema? É uma tela que está a 10 metros de você e você não pode fazer nada, só pode assistir. Né? Se você chega no cinema no meio, você vê da metade para o final. Você não tem como parar e fazer voltar. A sua participação é 100% passiva. 50 anos depois, e aqui a gente vê ciclos de 50 anos na evolução, surge a TV. O que é a TV? Você já tem um controle remoto. Você já tem algum protagonismo. E ela está a 3 metros de você, em média. Né? Então, a tela vai vindo para perto. E você começa a ter algum comando em relação ao que você quer assistir nessa tela. Quando a gente pula 50 anos, tem agora o computador, né? Que é o laptop. O nome diz, está no teu colo. Está a 30 centímetros de você. Aqui as proporções não estão iguais, mais para efeitos de visualização. Mas é isso, está muito perto. E aí você tem controle total, você para, vê, abre duas coisas, volta, enfim. Você comanda, é literalmente on demand, o que você quer assistir. O que a gente está vivendo hoje, nesse momento, agora, exatamente? A era onde o grande protagonista é o celular, que é a maior tela que a gente tem. É engraçado isso, os gadgets vão ficando menores, só que a tela proporcionalmente vai aumentando. E está a 10 centímetros da gente. Nenhuma tela é maior do que isso. Isso aqui eu tapo no cinema, já no cinema eu coloco aqui, eu tapo a tela do cinema. E está na minha mão, e é o protagonismo total. Né? E além disso, eu vou segmentando mensagem. Lembra da personalização? Aqui é o mesmo filme para o mundo todo, não muda. O Avengers para a China e para o Brasil é o mesmo. Aqui você já tem uma programação segmentada, SPTV, RJTV. Aqui por cookie, pelos seus hábitos de navegação, você segmenta, por enquanto. E com o celular você tem geolocação, onde você está, o conteúdo muda. Então você vai criando layers, camadas de personalização. E para onde vai isso? Né? De novo, ciclos de 50 anos. A gente está no meio de um deles. 2050, onde a gente vai estar? Num ambiente onde tudo vai ter com os headsets, você vai estar imerso, né? A tela vai estar a 1 centímetro do seu olho. E um dia vai estar a 1 milímetro com as lentes, né? Quem assistiu Black Mirror sabe do que eu estou falando. Então é isso, é uma evolução simples, na verdade, e linear. Né, onde a gente começou numa era audiovisual que envolvia só 2 dos nossos sentidos, a escuta e a visão, para uma era onde ficou interativo, você já consegue interagir com o conteúdo que você quer assistir, e cada vez mais está ficando
Imersivo, ou seja, você vai estar mergulhado dentro de um universo de conteúdo. Quando eu estou com o celular, eu ainda tenho uma diferenciação. Estou vendo um mundo aqui e olho para fora, tem um outro mundo. Quando eu estou imerso no conteúdo, tudo faz parte desse mundo. E qual é a lógica evolutiva? De novo, vamos entender de onde vem, para não parecer que essas coisas estão surgindo do nada. Não, de novo, começou no século passado. Quanto mais perto a tela fica do nosso olho, maior é o nosso protagonismo. É essa a lógica da evolução. Simples assim, as pessoas complicam muito. É simples assim. Ou seja, no futuro, cada vez mais as pessoas vão escolher o nível de protagonismo que elas querem ter em relação a qualquer conteúdo. Putz, eu só quero assistir esse jogo de futebol. Quero aqui deitar, estou cansado, só quero ver. Não, eu quero estar dentro de campo, quero estar na câmera, no juiz ou na trave. Então, você vai ter essa possibilidade. E as novas gerações que estão imersas nesse novo mundo dos games, estão muito mais acostumadas com isso aqui do que com isso aqui. Isso aqui é chato. Isso aqui, eles estão mais dentro, literalmente, desse mundo. Ou seja, mais do que só gerar audiência, que foi como a gente construiu a nossa relação com as pessoas, como cunhou-se a nossa forma de atuar profissionalmente, você tem cada vez mais criar comunidades. Por isso que os criadores, os creators, os influenciadores estão ganhando tanto espaço, porque eles já trazem essa comunidade embutida, embedada naquilo que eles fazem. Eles já segmentam muito e falam com a comunidade e têm esse acompanhamento o tempo todo. E as marcas que lidam com esse público mais jovem já estão distribuindo em todos esses formatos. Vamos pegar o Transformers, por exemplo, que começou do jeito tradicional, o filme audiovisual, que nada mais é do que uma forma de você criar um aspiracional em relação ao carro de um público que talvez não queira ter um carro. E aqui você fez a parceria das marcas, começou com a Chevrolet e com a Hasbro, que fabrica os robôs, os bonequinhos, e depois todas as marcas entraram. O último filme, inclusive o Beetle, da Volkswagen, é o herói. Ou seja, isso aqui é um comercial de 2 horas, que as pessoas pagam para assistir, porque está embalado em entretenimento. Só que você também tem a opção interativa de jogar, com uma visão de drone, você comandar o que o robô vai fazer no PlayStation. Ou seja, não tem um roteiro pré-definido. Você define o que ele quer fazer. E aqui, no aplicativo do Transformers, você é o robô. É em primeira pessoa. Você é o herói. Cada vez mais, essa é a evolução e já está se distribuindo conteúdo dessas 3 formas para esse novo público. Mesma coisa Lego, concorrente. Mesma história. Começou com o Lego The Movie, tradicional, no momento um pouco mais evoluído, onde eles fizeram parcerias com outras franquias de entretenimento. Lego, quem já leu a história, uma empresa que quase faliu, porque era um brinquedo analógico no mundo cada vez mais digital. Eles entenderam que, na verdade, são uma franquia de entretenimento infanto-juvenil e reinventaram o business deles através de parcerias. Fizeram também para a parte interativa com o Star Wars, onde você tem o game, e para a parte imersiva com a DC Comics, que inclusive é concorrente da Marvel, mas como é um entretenimento, tudo vale e todo mundo se comunica dentro desse novo espaço. Então é para aí que a gente está indo. A experiência com as telas cada vez mais vai ser essa. E você escolhe o nível de protagonismo que você quer ter. Mas e no dia a dia? Como isso impacta? Simples. Antes da internet, antes de 1995, só existia o mundo real, o mundo tangível das coisas ao nosso redor, das coisas físicas. Com a internet nasce o mundo virtual, o mundo interativo das coisas digitais. Então você passa a ter 2 vidas em paralelo. A vida que a gente está vivendo aqui ou a vida conectada. Você está desconectado ou conectado. O que está acontecendo agora? Que é a história do relacionamento digital humanizado que eu mostrei lá no primeiro slide. Esses mundos estão se encontrando para criar o metaverso. A explicação visual do metaverso é essa. Outra coisa que todo mundo complica demais. Nada mais é do que a soma do físico e do interativo criando o imersivo. Ou seja, o mundo físico passa a ter uma camada conectada com o mundo digital, onde me traz mais informações e melhora a minha experiência no mundo físico. E o mundo digital passa a ter uma réplica, um digital twin do mundo físico, mas de uma forma melhorada, onde eu posso fazer coisas que no mundo físico é impossível no mundo real, porque eu posso voar e a gravidade não me deixa voar. Coisas desse tipo que estão acontecendo. E qual vai ser o impacto na nossa indústria, no dia a dia? Simples, as experiências vão se combinar. Tem um artista mexicano que fez uma simulação de como vai ser ir no supermercado no metaverso. E vai ser assim,
Você vai estar lá tendo a experiência física, cheirando as coisas, testando, só que você tem todas as informações, você não tem que perguntar nada para ninguém. Onde estão as coisas e os próprios produtos. Eles já vão trazer todas as informações. Você vai perguntar quantas calorias ele tem. Se você não pode comer glúten, você vai falar gluten free, apertando o seu óculos. Você tem um óculos do tamanho do que vocês estão usando agora. Ele vai mostrar tudo que é gluten free. Então essa somatória de digital e físico, né, muita gente fala do digital, vai acontecer. E ele faz uma simulação, inclusive, com coisas externas, que vão estar rolando em paralelo, ou seja, você não está só lá, está conectado com todo o resto. Em algum momento ele faz um exercício, porque a princípio parece uma poluição, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Só que daqui a pouco ele vai desligar todos esses layers. E aí você sente falta, porque fica chato, fica boring. Porque eu queria ter essas informações todas, e quando você não tem, você sente falta. A experiência que a gente tem hoje, indo no mercado. Então é isso, a gente vai se acostumar rápido, porque vai ser mais efetivo, a experiência vai ser melhorada, porque você vai ter os dois ao mesmo tempo, né? Toda a parte digital com a parte física dentro desse ambiente imersivo, onde tudo acontece ao mesmo tempo. E para concluir, como é que a gente faz tudo isso funcionar de uma forma fluida, integrada, criando uma operação entre funções cross-function, onde tudo acontece simultaneamente e de uma forma muito colaborativa. E visualmente é isso, né? A sua marca tem que estar entre o seu business e as pessoas que interagem com você. Nesse ciclo, onde você tem do lado esquerdo a experiência da marca, né? Tudo aquilo que você faz, como você tangibiliza a sua entrega para as pessoas, como a gente acabou de ver. E do outro lado, o que a marca promete, o que ela fala para as pessoas, como ela se comunica com esse público, né? Ou seja, você cria esse momento onde a gente tem os 4 pontos de contato, onde você faz o marketing, você engaja as pessoas, depois você cria um social listening para desenvolver melhor os seus produtos, que você distribui através do e-commerce, você eleva, melhora o seu negócio, você empodera com novos serviços e cria um novo marketing, e por assim vai. Isso não para, é assim que tem que ser, essa é a lógica visual do que a gente faz. E qual é a força motriz dessa engrenagem? Você tem que inserir dados para entender cada vez mais o que as pessoas querem, pesquisar e conseguir segmentar mais, para a partir daí saírem as ideias. Esse é o fluxo, não o contrário. Então a gente põe ideia para medir os dados depois. Não, põe o dado e a partir daí você cria as ideias. E assim você consegue ter do lado esquerdo uma inteligência criativa somada ao lado direito com uma criatividade inteligente. É isso que a gente tem que fazer cada vez mais, galera. Nesse novo mundo life-centric, é assim que a gente tem que operar. E com essas 5 práticas, eu tenho certeza que, independente do tamanho do negócio de vocês ou das indústrias, é a forma da gente se adaptar. De evoluir do customer-centric, que já passou, já ficou lá para trás, já foi o momento disso. Hoje não é mais um diferencial você falar que eu sou customer-centric. O mundo mudou. E o mundo está numa era life-centric. E com essas 5 práticas, vocês com certeza vão se adaptar e vão tirar muito proveito dessa mudança, que, de novo, é um momento histórico que a gente tem que encarar como uma tremenda oportunidade para se relacionar com as pessoas de uma nova forma. É isso, gente. Obrigado por terem vindo.